mais ou menos mascarada que acontece, né? Poderíamos dizer até aquela libertação fake. Tá ligado no fake, tá? Quem tá aí? Fake, todo mundo? Opa, alô, fake, todo mundo, levanta a mão. Tem alguém aqui, pelo menos, para levantar a mão? Ou para não levantar? Não fake, vou levantar, pastor, fake, opa, que é isso? Vai. Não? Calma aí. Não, vou voltar tudo de novo. Fake. Quem entendeu o fake aqui? Entendeu? Amém. Melhorou. Não entendeu? Isso aí, gostei, Suzana. Tá beleza, vou te falar o que é. Fake é falso. É aquilo que não é verdadeiro. É uma libertação que parece que aconteceu, tem uma cara de que aconteceu, mas lá no fundo, segundo a Bíblia, não aconteceu. Amém? Então nós vamos falar da genuína libertação. E esse assunto de libertação, você tem que entender, segundo a palavra de Deus, ele está direcionado para quem, irmão? Essa é uma boa pergunta, de várias que serão feitas aqui, mas essa é uma boa pergunta. Para quem que a Bíblia direciona bastante esse assunto de libertação? Para a igreja. A gente acha que quando se fala de libertação, a gente pensa, você falou de libertação, tu pensa logo no teu vizinho. Fala, aquele homem precisa de libertação, pô. Aquela música alta, não sei quantos decibéis, meia-noite, eu sei, irmão, que ninguém passa por isso aqui. Ninguém aqui mora perto de um vizinho que bota, né? Sexta-feira, 2:30 continua a música. E a música, e o vidro da tua janela. Bota pano na janela, bota isopor na janela, mas não adianta. Você tem vontade de fazer o que com esse vizinho, irmão? Fala a verdade. Pastor, eu tenho vontade de orar por ele, que eu aproveito a madrugada para orar com Deus. Não vem com essa não, irmão. A vontade que dá é, Senhor, quer que mande fogo sobre ele. Né? Irmãos, esse assunto de libertação está direcionado para a igreja. E é óbvio que eu não estou excluindo aqui que o mundo, aquele que não nasceu de novo, ele precisa também de libertação. Mas, irmãos, a necessidade de ser totalmente liberto do mundo, do pecado e dos pensamentos contrários à vontade de Deus está direcionada para a igreja. E muito do que a gente fala sobre libertação para o mundo, na verdade, nós teríamos que direcionar isso para a igreja. Há pessoas, eu posso afirmar para você, que estão na igreja 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas elas ainda não foram libertas. Eu sei que isso não acontece aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Mas acontece em muitos lugares. A pessoa está na igreja há anos, e parece que nada mudou na vida daquela pessoa. A gente sempre associa a questão da libertação, como eu disse aqui, à possessão demoníaca, mas a Bíblia, ela nos mostra que nem sempre, ou melhor, nem sempre é isso e não é somente isso. Há muito mais sobre libertação a ser entendido. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia em João, capítulo 8, versículo 31, e segundo a palavra de Deus, nós vamos trabalhar em cima dessa questão da libertação. Como Deus fala. Na verdade, nós vamos pegar um ensinamento do próprio Cristo sobre essa questão da libertação. E é interessante, irmãos, que esse texto de João 8:31, nós já lemos esse texto, pelo menos você que está na igreja há algum tempo, que você lê a Bíblia, né? Amém? Pressupõe-se que nós todos lemos sempre a Bíblia, amém, irmãos? Ô, glória, é isso. Então, eu tenho certeza que você já leu esse texto muitas vezes, mas parece que nós não paramos para prestar atenção nos detalhes desse texto. Está lá. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos.
e conhecereis e a verdade vos. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nunca leu esse texto? Ou, se você não leu, pelo menos alguém falou e você já ouviu falar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos então nesse versículo 32 aqui, que Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma afirmação conhecida, mas pouco entendida. Eu arrisco dizer isso essa noite. A Bíblia, quando relata esse fato ocorrido, você vai perceber que ele qualifica as pessoas para quem ele estava falando. Se você ler o texto de João inteiro, 8, você vai perceber que Jesus começa falando com um tipo de judeu, com os fariseus. E ele começa a debater, ou melhor, os fariseus começam a debater ou a duvidar da identidade de filho de Deus de Jesus. Alguns versículos antes, você vai ver um momento que também você já deve conhecer, onde Jesus expulsa um demônio, e os fariseus, os judeus, eles dizem: olha, ele expulsou esse demônio porque ele, na verdade, é Beelzebu. Ele é o maior dos demônios, então ele expulsou esse demônio. Eles estavam duvidando do caráter e da verdade de que Cristo era o Messias. Mas, irmãos, eu chamo a atenção agora para esse texto que nós lemos. O texto começa dizendo: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Jesus estava falando para homens que haviam crido nele. Jesus não estava falando agora para um fariseu que não cria nele, ou seja, para um incrédulo, para um ímpio. Ele estava falando para uma pessoa que havia crido nele. E aí é que nós já começamos a perceber que esse assunto de libertação está direcionado para a igreja, para os que creram. Nesse momento específico, ele falava com os judeus que haviam crido nele. Anteriormente, ele falava com os fariseus que não haviam crido nele, também judeus. Irmãos, ele não falava com qualquer pessoa, ele estava falando com os judeus que haviam crido, e esses judeus, eles também eram da seita dos fariseus. Esses judeus que creram nele eram fariseus. E eu não sei se você sabe, para uma pessoa ser fariseu, para pertencer a essa seita do judaísmo, para ser um fariseu, uma coisa pelo menos eu sei que ele tinha que fazer. Ele tinha que conhecer o Pentateuco. Como? Ele tinha que ler o Pentateuco ou não tinha? Tinha que conhecer bem, não tinha? Mais que isso, ele tinha que decorar o Pentateuco inteiro. Pastor, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós falamos Pentateuco e os judeus falam a Torá. Amém? Beleza? Tudo certo? Para ser um fariseu, o cara tinha que decorar, irmão. Irmão, pega a tua Bíblia aí, numa boa, pega a Bíblia aí. Abre ali em Gênesis, aí segura e vai até o final de Deuteronômio. Vai lá. Aí segura e marca assim, ó, com a mão. Como é que está o teu aí? Está ali, ó, um bolinho. Bolinho é grosso. É ou não é? Isso é para você ter ideia. Está vendo aí? Os caras sabiam isso de cor. De cor. No princípio criou Deus. Eu não sou fariseu não, tá, irmão?
É porque está lá no primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Mas é só até aí que eu lembro também, mais ou menos. De cor não dá. Às vezes, irmão, para decorar um versículo, hein? O Senhor é o meu pastor e... Oh, aleluia! Oh, glória, vitória! Não é, irmão? Os caras sabiam. Por que eu estou falando isso para você? É para você entender o nível de conhecimento que esses judeus que creram em Jesus tinham da Bíblia. E outra coisa, esse Pentateuco, irmão, ele continua sendo a nossa Bíblia e é o que nós temos também de informação sobre Deus. Eles conheciam a Bíblia. Haviam crido em Jesus, mas Jesus está falando para eles que eles precisavam ser libertos. Tu entende isso? Eles sabiam o Pentateuco de cor, eles oravam no mínimo 3 dias, eles oravam voltados para Jerusalém, eles conheciam a Bíblia. Então Jesus estava falando para esse tipo de judeu, fariseu, que tinha crido nele. E para as pessoas que eles queriam agora ser discípulos de Jesus. Eles queriam não só crer, porque crer em Jesus e ser discípulo de Jesus são coisas diferentes. E eu quero chamar a atenção para essa diferença que já havia naquela época, da diferença de crer em Jesus e de ser um discípulo de Jesus. E aí eu vou abrir aspas aqui e eu vou fazer uma citação do Russell Norman Chaplin. Ele tem o Novo Testamento comentado. Você conhece esse autor, ele é um teólogo famoso. Tem aí aqueles Novos Testamentos, Antigo Testamento comentado. E sobre esse texto, sobre essa questão de ser discípulo, quando a pessoa decidia ser discípulo de Jesus, ele faz um comentário que eu achei pertinente trazer aqui para essa mensagem. Eu vou abrir aspas e vou ler o que ele diz. Ele diz: uma coisa era alguém dizer que cria em Jesus, mas era algo inteiramente diferente de se tornar discípulo, que quer dizer um aprendiz. A primeira coisa podia ser motivada por um impulso momentâneo, ou seja, de crer em Jesus, mas a outra coisa exigia um estudo constante, uma atitude permanente de obediência. O discipulado verdadeiro é a condição e a garantia de que alguém conhece realmente a verdade, e esse conhecimento é que conduz para a bênção e nos torna verdadeiramente livres. O que eu estou antecipando, irmãos? Que uma pessoa só pode ser verdadeiramente liberta pela verdade. Amém? Eu repito que existem pessoas que frequentam a igreja, são membros de uma igreja até, possuem até um título na igreja, aleluia, sou responsável pelo pessoal da oração. Oh, glória, pastor, vamos orar, oh, glória a Deus, aleluia. E o cara tem até um título, mas que não são genuinamente libertos. E isso também não quer dizer, irmão, que eles têm demônios ou que eles estão com um espírito maligno na vida dele. Senão, fala, meu Deus do céu, será que aqui do meu lado, ai meu Deus. Não, a falta de libertação não significa possessão maligna. Significa falta da verdade. E nós vamos chegar lá. Quem é a verdade, irmãos? E Jesus é o quê? A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. O conhecimento de quem é Jesus é que pode trazer uma libertação genuína para quem quer que seja. O interessante é a forma como aqueles judeus receberam a informação que Jesus havia dado para eles, de que eles deveriam conhecer a verdade para serem totalmente libertos. E eles respondem de uma forma bem tranquila para Jesus, na verdade. Eles falam: quem tu pensa que nós somos? Nós somos filhos de Abraão. Como dizes? Tem que ser livre. Acaso nós somos escravos de alguém? E nós podemos fazer um paralelo, e nós podemos trazer isso para o nosso ambiente, para a nossa realidade de cristãos hoje, para entender que muitas vezes a pessoa, ela está na casa de Deus, ela está compartilhando até de estar no meio cristão, mas
por ela não estar cheia da verdade, ela precisa de uma libertação. E às vezes, irmão, a pessoa, ela entrega a vida a Jesus, às vezes ela crê em Jesus, mas se não for apresentada a ela essa palavra, se ela não for aprender de fato o que a palavra de Deus diz sobre Jesus, sobre ela, sobre quem ela é, o que vai acontecer, essa pessoa, ela não vai ser liberta. O que geralmente se dá para essa pessoa? Dar-se para ela as regras da igreja. Dá para ela as regras do que ela pode e do que ela não pode. Agora vem cá, agora você pode isso, você não pode aquilo. Agora é assim, assim. Agora você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí bota para a pessoa um monte de coisa. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E agora você não pode mais falar alto, agora você tem que falar baixo. Agora você não pode mais botar a roupa aqui, você tem que botar a roupa ali. Aí ela vai botando. Aí a pessoa lê aquilo tudo, vê que agora você não. Agora quando você entrar na igreja, você tem que falar glória a Deus. Agora você tem que falar a paz do Senhor. Agora você tem que falar graça e paz. Agora você tem que. Quando o pastor falar amém, irmão, você tem que falar amém. Então a pessoa vai, e ela vai tentando fazer essas coisas de uma forma religiosa, de uma forma legalista, mas na verdade, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra não entra na vida dela, ela não pode ser verdadeiramente liberta. Eles falaram, Jesus falou para eles, vocês conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 33, é o 33? Deixa eu só ver. Quem comete pecado é escravo do pecado. Deixa eu ver qual versículo é esse aqui. Ora, o escravo não é esse? Isso. 35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho... Não. 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmão, quando Jesus fala isso aqui, é porque às vezes não dá para entender muito bem, por que Jesus, no meio desse negócio da verdade, ele fala sobre quem comete pecado é escravo do pecado? Porque Jesus estava se referindo aos acontecimentos anteriores, quando ele estava com os fariseus que estavam ali interrogando ele. Porque o maior pecado que Jesus está se referindo é o pecado de não crer nele como Jesus e como Salvador. Esse era o pecado que aqueles homens estavam fazendo, de achar que ele era o Beelzebú, de achar que ele não era o Cristo. E o maior pecado que o homem pode cometer, e esse é que não tem jeito, é quando o homem não reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, quando ele não se entrega ao Senhor e Salvador da sua vida. Se até o último dia da vida dele, até o último suspiro da vida dele, ele foi ateu, não cria em Deus, não quer nem saber de Deus, mas no último dia ele falou, Senhor, Tu és o Senhor, agora eu creio que Tu és o Filho de Deus e eu quero estar contigo. Está resolvido o problema dele. Mas se a pessoa até o último dia da vida dela, ela não confessar Jesus como Senhor, aí, irmão, não tem mais o que fazer. E Jesus estava falando exatamente para esse pecado, aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, aquele que não crê em Cristo vai ser escravo do pecado o tempo inteiro, porque não vai conhecer a verdade, e a verdade não vai poder libertá-lo. Mas o Filho, ele vai sempre permanecer onde? Na casa. Aquele que conhece a Cristo, aquele que conhece a verdade, passa a ser filho de Deus e vai estar sempre em contato, em comunhão e na casa de Deus. Amém? O filho permanece para sempre na casa. Isso não tem nada a ver com a liberalidade, para isso aqui foi legal botar, porque quando fala que o filho sempre vai permanecer na casa, significa que Deus sempre vai nos inundar com a graça dele, independentemente do que nós venhamos até a fazer, independentemente dos nossos pecados, dos nossos erros, a graça de Deus está sobre a nossa vida e nós sempre seremos chamados de filho por ele, porque ele escreve, ele diz isso, os filhos sempre permanecerão na casa. E aqui vai sempre, obviamente, um pensamento que a pessoa pode ver assim, mas pastor, então isso quer dizer que está liberado para pecar. É isso, irmão? Não, tem graça de Deus, então agora, irmão, pode ficar tranquilo, não precisa pecar, não precisa fazer nada. Você libera aí, que agora está tudo liberado. Irmão, não tem nada liberado. A graça de Deus, ela é sobre a nossa vida, e quanto mais eu vou entendendo essa graça de Deus, eu vou entendendo o amor dele, mais o Espírito age em mim, mais o Espírito Santo fica abundante na minha vida, e muito mais longe eu fico do pecado. Então não tem nem como
uma pessoa alcançada e entendendo a graça de Deus, viver uma vida pecando. Porque a própria palavra diz, aquele que é filho de Deus não vive pecando. Quando ele fala que o filho permanece, é porque o filho não vive pecando, não permanece pecando. Irmão, uma vez liberto pelo nome de Jesus, uma vez cheio dessa verdade, não tem uma pessoa aqui cheia da verdade que vive uma vida afundada no pecado. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou afirmando. Se o Filho te liberta, se você conhece essa verdade, você não anda em pecado, assim como eu não ando em pecado, você também não anda em pecado, porque a Bíblia, ela garante isso. Mas se a pessoa não é liberta verdadeiramente, ela pode estar até na igreja, mas ela vive uma vida de pecado. Ela canta, ela toca, ela prega, a pessoa é pastor. Vou falar logo para não botar ninguém no rolo. Mas ela não é liberta, ela anda em pecado. E o que Deus quer é que nós, através do Espírito Santo, possamos entender que nós precisamos conhecer essa verdade para ser completamente libertos e livres do pecado e de todo mal. É preciso se render, mas quando Jesus fala para aqueles homens que eles precisavam conhecer a verdade, eles ficaram zangados com Jesus. Eles ouviram essa palavra e eles retrucaram com Jesus. E eles falaram, mas nós estamos na igreja há 15 anos. Nós estamos há 30 anos na igreja. Eu sou líder do coral Amigos da Voz de Cristo há 17 anos como regente oficial, mais 5 anos como regente, corregente, né, o que está abaixo, e pelo menos uns 11 anos eu estava no coro, ou seja, aí não dá para fazer o cálculo aqui do que eu falei, óbvio, né? Mas, sei lá, mais de 30 anos eu estou aqui, e respeitado como um homem evangélico. Não, homem evangélico. O que é tu é evangélico? Meu Deus do céu. Eles ouvem aquela palavra como se, ao invés de abrirem o coração para o que Jesus estava falando, porque Jesus queria que eles fossem livres. Jesus queria tirar o legalismo, Jesus queria tirar o entendimento errado, Jesus queria dar para eles uma visão de quem ele era, de quem agora o Pai era, porque, irmãos, eles eram judeus. E você tem que entender o seguinte, a gente tem que mergulhar na história. Quando aconteceu isso aqui, a interpretação, a hermenêutica bíblica, ela inclusive diz que uma das coisas que nós temos que fazer é mergulhar no tempo em que o texto foi escrito. E naquele contexto estava se falando para judeus, que era o povo de Israel. Irmãos, eles não tinham a plena revelação de quem era Deus, porque Jesus veio ao mundo para revelar a glória de Deus agora aos homens de uma forma paternal, enquanto que Deus não vivia paternal. A relação não era paternal, era uma relação meio que de lei. Agiu como Deus falou, beleza, não agiu, você tem uma lei ali para poder pegar você e te mostrar os seus pecados. Então Jesus vem para revelar o que? A glória de Deus. Qual é a glória? A plenitude de um Deus Pai, que agora atua com graça, que agora atua perdoando, que agora dá a chance, que agora dá a segunda milha, que agora fala, olha, fica tranquilo porque eu vou estar contigo até o último dia, até a consumação dos séculos, não tema porque o plano de salvação está se cumprindo em mim. Então Jesus estava falando para os judeus que não tinham a revelação que você e eu temos hoje, de quem é Deus. Eles estavam ali, mas Jesus estava querendo falar para eles o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês têm que conhecer a verdade. Eu sou a verdade. E se vocês conhecerem a mim, vocês vão ser libertos de toda essa lei, de toda essa confusão que vocês estão vivendo, que está amarrando, que está impedindo vocês de conhecer esse Deus e de avançarem. Era para esses caras que Jesus estava falando. E aí, quando Jesus fala isso, eles retrucam, eles falam, não, mas nós não precisamos conhecer. Libertar de quê? Nós da casa somos presos ou somos escravos de alguém. É exatamente isso que acontece quando a religiosidade pega uma pessoa na igreja.
Quando a religiosidade pega uma pessoa na igreja, é assim que ela fica. Ela não aceita ouvir que precisa verdadeiramente ser liberta segundo os padrões da palavra. Porque, irmãos, como que eu vou saber que eu estou liberto pela palavra? É quando a minha atitude, a minha vida, ela muda completamente. Eu não vivo em pecado. E isso é algo que não tem como, irmãos. Cada um de nós aqui vivemos a nossa vida e cada um de nós sabe se nós estamos ou não estamos, se alguma coisa está travada ou não está na nossa vida. Porque quando o Filho liberta, verdadeiramente sou livre, irmão, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, não tem domínio sobre a sua vida. O que você fala é para edificação. O que eu falo... Eu vou te falar uma coisa. 80% do que eu falo é para edificação, pelo menos. 80% do que eu vou fazendo tem um reflexo do Espírito Santo na minha vida. E alguns poucos % a gente pisa na bola porque nós somos humanos, mas a nossa vida é uma constância na verdade da palavra de Deus. E é isso que Deus quer para você, e é isso que Deus tem para você, e eu tenho certeza que é isso que já aconteceu na sua vida. Amém. Fomos libertos. Essa verdade já nos libertou. Aleluia. Ouvidos contaminados pelo legalismo fala de pessoas não libertas verdadeiramente. Aqueles homens, eles eram legalistas, sabiam sobre a lei, mas não estavam libertos. E libertação é um assunto às vezes polêmico e também em muitos lugares serve até para manipular as pessoas. É aquele negócio que tudo é o demônio, tudo tem um demônio, já viu isso? Não, esse demônio que esse demônio que está te acompanhando é o demônio da cara preta. Esse aqui é o demônio de não sei o quê. Esse é o demônio não sei o quê. Não, porque o cara sabe o nome de todos eles. Não, esse aí é tal, esse aí é tal, esse é tal. E tem gente que até vê. Toda hora vê um demônio. E a pessoa entra na igreja e fica até com medo. Por quê? O cara vê, tu está lá em cima, aí o irmão está lá, o irmão Kiff está aqui, ó. Aí ele faz assim, ó. Pum, dá uma olhada para você, tu, ai meu Deus, sai. Sou eu. Nome de está amarrado, isso aqui, ó, não sou eu não, hein. A pessoa fica com medo. Dá-se um tempo, Tem gente que gosta de dar um cartaz para o demônio. Bom, o demônio está derrotado em nome de Jesus. Jesus falou assim, eu vi Satanás caiu do céu, derrotado. Quando regressam os 70. Que diz que a palavra de Deus, lá em Mateus, no regresso dos 70, que quando eles voltam com alegria, e voltam falando, Jesus, que coisa maravilhosa. Porque os enfermos foram curados, até os demônios se submetiam a nós pelo teu nome. E Jesus fala o que para eles? Sim, mas isso daí, qual é o problema? Isso eu já sabia, eu vi Satanás descer como relâmpago do céu, tá tudo certo. Agora, não fiquem impressionados com isso não. Vocês têm que ficar felizes, alegres, têm que ficar impressionados. Por quê? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por quê? Porque, irmão, expulsar o demônio, irmão, qualquer pessoa que é nova criatura, nasceu de novo hoje. Quando a pessoa nasce de novo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem habitar na vida da pessoa, na hora. Ela sai daqui da igreja, se tem um demônio ali fora, ela fala, em nome de Jesus, está repreendido. O que o demônio faz? Vai embora. O cara acha que para expulsar um demônio, não, eu fui lá, expulsou o demônio, foi o pastor que expulsou o demônio, o negócio foi, porque o pastor expulsou o demônio do cara, não foi expulsou, aí o irmão da testemunha veio, porque eu tinha, irmão, Deus me libertou, era a legião, saía um, vinha outro, foi o pastor que orou por mim, irmão, não tem pastor, diácono, obreiro, basta ser filho de Deus, basta crer no nome, e o que Jesus falou? Esses sinais acompanharão aqueles que fizerem o quê? Jejum. Oração, não é isso? Não, porque esse irmão aí tem
poder porque ele ora muito. Não, esses sinais acompanharão aqueles que crerem, está escrito. A gente tem que parar com esse negócio de ficar inventando coisa que não está na Bíblia. Ah, porque o irmão tem mais poder. Irmão, para com esse negócio que o irmão tem mais poder, menos poder. Todos nós temos o Espírito Santo. Eu não tenho mais poder do que ninguém. O poder é do Espírito na nossa vida, irmão. Esse negócio que eu falando que o pastor, irmão, o pastor é um homem que Deus colocou aqui, ungido por Deus, é verdade, para guiar o povo, tem um compromisso, tem uma responsabilidade, mas o pastor, irmão, é crente igual você. O pastor tem a mesma autoridade que Deus deu para mim, Ele deu para você. E tanto você como eu podemos botar a mão e expulsar um demônio. Ah, não, agora o bicho pegou aqui em casa. Liga para o pastor tem que... Não, pode até ligar, pastor. Não, pode ligar. Não tem problema. Não, o pastor já jogou a letra lá, para não ligar para ele. Irmão, sempre tem um, irmão, para pensar isso, estou logo falando. Eu ouvi um pastor falando, eu gostei disso, que ele falou que sempre tem isso. Tu está na igreja, irmão, se tu demole, tem o... Já viu aquela tradução simultânea? Se tu não estiver ligado, tem a tradução simultânea do inferno. Que eu falo uma coisa aqui e o cara entende outra. É? Mas em nome de Jesus, a tradução aqui vem do Espírito, amém, irmão? Aliás, não há nem espaço para qualquer outro espírito dentro desse lugar. Aqui está o Espírito de Deus. E é Ele quem nos ensina a respeito de todas as coisas. Existem pessoas que já foram libertas até de demônios, eu queria falar, mas ainda não foram libertas genuinamente. Esse é esse ponto que eu queria chegar. Irmãos, uma pessoa foi liberta de um demônio. Aconteceu a libertação genuína ou não? Foi liberta de um demônio. Em nome de Jesus, sai! Foi liberta ou não foi? Foi liberta. Um passo. Mas ela já foi liberta genuinamente, segundo a Bíblia? Não. Aí é que Jesus entra com aquele texto para nos ensinar que quando uma pessoa, quando um demônio é expulso, ele sai. Ou seja, o caminho na vida da pessoa está liberado para ela enxergar a verdade que é a palavra. Aquele demônio, aquilo que estava impedindo aquela pessoa de enxergar a Cristo, ela é liberta daquilo e resplandece, então, a luz de Cristo, ela tem agora a capacidade dada por Deus de ouvir e de entender o que está escrito na palavra. Porque com aquele demônio lá, a pessoa fica cega, ela não entende, ela não consegue perceber nada. Aí o caminho ficou livre. Agora, irmãos, se quando esse demônio sai, se ela não procurar conhecer a verdade, que é a palavra, a casa fica o quê? Arrumada, ornamentada, e diz a Bíblia que esse demônio sai e andando por lugares áridos. Ele vai andando, sai, vai lá, né, dá uma volta no quarteirão. Rapaz, fui despejado. Agora o negócio está feio mesmo. Ele para na esquina e encontra mais algum. Falou, rapaz, o que está acontecendo aí? Rapaz, foi despejado agora ali de uma casa ali, rapaz, está brabo para a gente. Tem muito crente aí na igreja. Tem muito crente aí mandando brasa na gente, estamos sem casa. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, eu vou voltar lá na minha casa, para ver se dá para a gente entrar de novo lá. Olha como que ele ainda é abusado, a minha casa. E diz que ele voltando, encontrando a casa ornamentada. Opa! Eles me expulsaram para fazer uma reforma aqui, rapaz. Porque quando o Espírito de Deus expulsa aquele mal, Deus é um Deus que faz uma obra completa. O negócio fica bonito, irmão. Né? Você fica restaurado ali e tal. Mas se aquela pessoa não se alimentar da verdade, que é por isso que eu tenho pregado aqui na igreja, constantemente, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você que faz escola de vida, você está, amém, você continua fazendo, você tem que estar se alimentando. Você que não fez escola de vida, no ano que vem você tem que se inscrever na escola de vida. Você tem que botar para dentro do teu espírito a palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela é a única que pode te libertar.
Porque você conhece a palavra, você sabe que o Espírito, que Deus, por exemplo, eu vou dar uns exemplos. Você conhece a palavra, o Espírito te revela que Deus não te deu espírito de covardia para outra vez você viver atemorizado. E aí, quando você conhece essa palavra, você fica liberto de todo medo. Porque você conheceu a palavra, e a palavra diz que você não pode viver uma vida de medo, porque esse não é o espírito que Deus dá à sua igreja. Você fica liberto do medo. Olha a palavra como que ela está libertando. Você conhece a palavra e sabe agora que você precisa perdoar aquela pessoa, que você precisa amar aquela pessoa. A verdade te libertou. De repente você era uma pessoa que não perdoava ninguém, guardava mágoa de todo mundo, sentia dor no estômago todo dia. Quando falava daquela pessoa, o estômago. Quando passava perto, tremia. O que foi? Não, nada não, nada não. Alguém já passou por isso aí? Não, faz o seguinte. Tem alguém que tem algum amigo que já passou por isso? Um amigo, não foi você. Não. Pastor, eu queria perguntar um negócio aí, pastor. Que eu tenho um amigo meu, que passou. Mas quando eu conheço a palavra, quando eu conheço a verdade, ela me liberta, ela me joga para frente, ela me joga para cima. E eu sou liberto de todos os meus temores. Amém, irmãos? Eu termino aqui dizendo que a verdade é Cristo. Se ela não for direcionada, se a pessoa ela está na casa de Deus, mas ela não está sendo direcionada para a verdade, para a palavra, fatalmente ela não vai ser liberta completamente da forma como o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outra forma da sua vida mudar que não seja pela palavra. E isso aqui é muito legal, isso é uma revelação muito simples e muito boa de Deus para a nossa vida, de que a mudança na vida de uma pessoa não depende dela. Tu está aqui e fala assim: pastor, mas eu estou aqui, mas para eu mudar, pastor, muito difícil, pastor. Eu já estou há muito tempo nesse negócio de querer mudar, já me esforcei, já fiz voz, já falei, não, hoje eu vou, essa semana eu não vou mais, essa semana eu não faço mais isso, já fiz voto, já fiz jejum, já fiz oração, mas pastor, parece que não tem jeito, eu fiquei 15 dias, mas quando no 16º dia, eu não consegui, pastor. Porque você está tentando mudar. A palavra não chama ninguém para tentar mudar, ninguém tem força para tentar mudar. A palavra chama para nós crermos nele, crer em Jesus, crer no que ele é poderoso para fazer, crer, por exemplo, crer que ele pode te libertar de qualquer coisa. Você ouve essa palavra, você fala assim: caramba, eu creio, eu não posso, eu já tentei ser crente, pastor. Vou te falar, já tentei ser crente. Comprei uma Bíblia desse tamanho. Eu usava minha blusa desabotoada até aqui, ó. Cordão. Os cabelos do peito aparecendo. Mó onda. Aí eu falei, não, agora eu vou mudar. Aí eu comecei a abotoar minha blusa até aqui. Tipo, né, pô, legal. Né, deu uma mudada até o cabelo. Eu falei, não, esse cabelo muito assim, não. Botei o cabelo para o lado. Fiz um negócio. O meu óculos era todo... Eu botei um óculos mais legal, tal. Pastor, tentei. Aí fui colando com os irmãozinhos para tentar falar o vocabulário certo. Que eu, agora eu vou. Então, já chegava na igreja e falava: Pai do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Como é que tu vai? Ele falava: vou na bênção. Não é assim? E aí, como é que está o negócio lá em casa? Está amarrado em nome de Jesus. E tu falou: agora eu já estou enquadrado. Meu Deus do céu. E a pessoa tenta, achando que no esforço dela ela vai conseguir, mas não. Jesus chama você, chama a mim, para dizer: entrega o teu caminho a mim, da forma como você está. Creia que eu sou poderoso para fazer isso.
eu sou poderoso para te curar, eu sou poderoso para te libertar do vício, seja qual for, eu sou poderoso para transformar a sua família, eu sou poderoso para fazer você dormir igual um anjinho essa noite, sem precisar de nada, você vai deitar, você vai ter uma noite maravilhosa. Por quê? Porque eu sou o príncipe da paz. Creia em mim, entrega o teu coração a mim, e o resto, o mais Ele vai fazer. E o que você precisa fazer então? Qual é a preocupação de uma pessoa, então, para que a verdadeira libertação aconteça? A partir de hoje, você tem que começar a querer comer a Bíblia. O que você precisa? Você precisa ter fome da palavra. Você fala, Espírito Santo, a partir de agora. Mas não é, irmão, ler a Bíblia como se lê um livro. Não, pastor, eu já acabei de ler um romance aqui bom. O autor, inclusive, é um autor evangélico. Muito legal. Agora, então, eu decidi que eu vou ler a Bíblia inteira, né? Então, estou começando por Gênesis e... sei por que tem que chamar o R, né? Por Gênesis. E logo em seguida, então, na sequência, eu vou lendo Gênesis e Mateus. Então, eu vou nessa sequência, então, estou lá, pastor, lendo. Irmão, não é assim, simplesmente vou pegar, vou ler, e então, e aí, irmão, está lendo a Bíblia? Aleluia, pastor, 10, 15, às vezes 20 capítulos por dia. O cara, né, opa! Enquanto que, irmão, a Bíblia não pode ser lida como um livro comum. A Bíblia, ao ler, tem um ritual para ler a Bíblia. Você entra na tua casa, você pega a Bíblia, você fala, Espírito Santo, você acalma o teu coração. Você fecha os seus olhos, você fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Até ontem, até agora eu não entendia nada, mas eu creio que teu Espírito, a tua palavra diz que o Espírito Santo iria me ensinar a respeito de todas as coisas. Eu creio que tu és poderoso para me ensinar e vivificar o que eu vou ler. Tu vais falar comigo, então Espírito Santo, tu estás aqui. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler, fala ao meu coração. E aí você abre a Bíblia, irmão, para ler sem pressa, ou não querendo correr, não, vou ler 20, vou ler 30, vou ler 40 capítulos, não. Pega um capítulo, pega um versículo, e lê aquele versículo uma vez. Lê de novo aquele versículo, vai tentar entender o que é aquilo. Se tiver uma Bíblia de estudo, fala para entender. Por exemplo, a gente não, aqui rapidamente nós não lemos um texto bíblico, e nós, devagar aqui, nós não pegamos não fomos lá num contexto daquilo onde Jesus estava, quando ele estava, com quem que Jesus estava falando aquilo. Não seria bem diferente eu abrir a Bíblia aqui, falar sobre esse texto e não falar para você com quem que Jesus estava falando, com quem ele havia falado anteriormente, qual era o contexto daquela afirmação? É isso que nós temos que fazer, é ler com calma, E aí, irmão, nós vamos começando a ter um conhecimento da verdade. Você vai ter uma experiência tua tão individual, do Espírito Santo na tua casa, falando contigo, você fala assim, meu Deus, e pior que eu não sabia que isso era verdade. Pois é. Enquanto você não tiver uma experiência pessoal do Espírito falando no teu coração, aí tu fala assim, rapaz, esse negócio funciona. Claro que funciona. Ele vive, Ele reina, Ele se move em nós, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Irmão, Jesus, através do seu Espírito, está conosco. Você vai abrir a tua Bíblia, vai ler em casa, Ele vai falar contigo. E essa verdade vai te transformar e vai te libertar, ao ponto de você chegar num ponto de que você já vive, que o apóstolo Paulo falou, agora vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Por quê? Ele já estava cheio de verdade, ele já sabia quem Jesus era, ele já sabia quem ele era, é por isso que ele afirmava, eu criei, por isso falei, eu não estou lutando como quem dá golpes no ar, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Essa é a fome que nós temos que ter de Deus. Por que eu estou na casa de Deus hoje? Porque eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero revelação de Cristo para a minha vida. Irmãos, quando o Espírito de Deus, ele começa a se revelar a nós, a nossa vida vai mudando completamente.
É um negócio impressionante como você começa a enxergar a vida nos olhos de Deus. Aquilo que abala todo mundo, irmão, não te abala. Você até passa, como todos passam, como eu passo, como você passa. Mas aquilo não chega ao ponto de abalar você. Porque você, firmado nessa verdade, você fala: o Senhor é minha força, Ele é minha fortaleza. Eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Porque nada me separará do amor de Deus, nem angústia, nem tristeza, nem as coisas do presente, as coisas do porvir, nem potestade, nem dominador, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele me ama. Eu vou ter uma oportunidade ainda de pregar aqui sobre o amor de Deus. Que outra coisa que às vezes a gente tem um entendimento, que a igreja tem um entendimento, que a gente vai ver pela Bíblia, que não é às vezes o entendimento correto. Por exemplo, a gente ouve assim: e nós temos que amar a Deus ou não temos? Temos. Mas mais do que amar a Deus, nós precisamos entender o amor de Deus por nós. Quando uma pessoa não entende que ela é altamente amada por Deus, independentemente do que ela é, do que ela tem, do que ela faz, de como ela está, quando ela tem uma revelação completa do amor de Deus, ela começa a viver plenamente nessa graça dele. Não vive debaixo de acusação, não vive debaixo de medo, não vive debaixo de um temor, porque ela sabe que Deus ama a vida dela. O Evangelho de João foi escrito por quem? Por João, né, o discípulo amado. E você percebe quem que chama João de discípulo amado? Quem? Ele mesmo se chama de discípulo amado. Ele escreveu aquela carta e ele se referiu a ele como o discípulo amado. O que isso revela para a gente? Porque ele conhecia o amor de Deus. Porque uma pessoa só escreve e só se refere a si próprio como discípulo amado quando ela sabe, ela entende o amor que Deus tem por ela. Você está vendo um detalhe que a gente da Bíblia, a gente passa pela Bíblia, a gente não vê. Olha o detalhe. Porque ele era amado. Então, você pode escrever no seu diário, no seu caderno, no seu pedido de oração: Glaucio Lira, o pastor amado. Irmão, eu sou amado demais por Deus, irmão. Eu não sei o que eu tenho, que Deus me ama muito. É assim que você tem que se enxergar. Eu sou... eu não, mas eu não tenho... Pastor, mas eu não, porque... Pastor, você já está há muito tempo aí nisso, aí, você já está, né? Eu não estou nesse nível, não, irmão, para com esse negócio de nível. Fala o seu nome, no 3 você fala o seu nome, tá? 1, 2, 3. Uma pessoa altamente amada por Deus. No 3 você fala o seu nome de novo, para você botar isso para dentro do teu espírito. 1, 2, 3. Uma pessoa altamente amada por Deus. Ele te ama. Se você entrou aqui debaixo de uma acusação do inferno, dizendo que você não vale nada, que agora Deus não vai querer mais você, isso é mentira. Não acredita nessa voz. A voz de Deus para você nessa noite é: eu te amo e eu te chamei desde que você estava no ventre da sua mãe. Deus não nos chama, irmão, para viver uma religião com Ele, uma vida religiosa. Deus está te chamando para que você tenha uma vida plena e abundante de comunhão com Ele. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço porque nós já estamos libertos de todo mal.
Eu te agradeço, ó Deus, porque nós somos a tua igreja que estamos aqui diante de ti, na plena convicção de fé, de que tu nos ama, de que nós somos libertos porque essa verdade já está em nós. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo teu amor, o teu amor que nos constrange, Pai. Aleluias ao teu nome. Eu não sei se nessa noite tem alguém que diz assim: pastor, eu entrei aqui não me sentindo amado por Deus. Mas essa palavra, o Espírito Santo me falou e me fez enxergar que eu sou amado, sim, por Deus. Você entrou aqui e falou assim: eu estava me sentindo tão assim. Põe a mão no teu coração, se você entrou aqui assim, meio... Põe a mão no teu coração, aí que eu quero orar por você. Ah, pastor, eu entrei aqui, achei que eu já fiz tanta coisa errada, eu achava até que Deus não queria mais saber de mim, sabe? Eu até achava que Deus não queria mais me dar mais chance nenhuma, porque eu não presto. O Senhor te ama, é o que Ele diz para você. Ele te ama. Ele acredita